Uso de reforçadores nas terapias. Bem visto por alguns pais e terapeutas e negado por outros. Mas na verdade, você sabe mesmo por que terapeutas usam reforçadores? Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Que bom que você está aqui comigo, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, para muitos até polêmico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, toda semana tem vídeo novo aqui, estamos empenhados nesse projeto de compartilhar conhecimento com você. Então, hoje nós vamos falar sobre o uso de reforçadores. Para alguns pais e alguns terapeutas, usado, bem visto, com sucesso no processo de intervenção, tanto no ambiente domiciliar quanto na clínica. Para outros, negado. Muitos pais me questionam por que usar reforçador, ficam com o pensamento de que o uso de reforçador ele vai ser uma chantagem que ele está fazendo com o filho, e na verdade, para muitas pessoas que negam o uso de reforçadores, primeiro, não tem a compreensão da dimensão e da importância disso no processo de intervenção, e segundo, fazem uma relação aí negativa com a palavra reforço, porque na nossa sociedade, na nossa cultura, é comum a gente identificar que o reforço ele tem como uma correlação ausência, limitante, algo que está faltando, como por exemplo o reforço escolar, onde eu tenho que adicionar mais intensidade ou mais intervenção ou treinamento para que a criança atinja êxito na parte acadêmica, Mas, enfim, gente, o que é reforçadores? Reforçadores é todo objeto, toda ação ou todo evento que, quando a gente apresentado imediatamente ao comportamento da criança ou do indivíduo, aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer, elevando a frequência desse comportamento, seja um comportamento que a criança já sabe fazer, mas ela não emite com a frequência alta, ou ensinar um novo comportamento, E para análise do comportamento, o uso de reforçadores ele não é um dos mais importantes. Atentem bem o que eu vou dizer agora. Ele é o mais importante. Então, o uso de reforçadores para a intervenção e o tratamento de pessoas e de crianças com TEA é é a dimensão mais importante da intervenção, tá? Isso por quê? Porque a gente precisa garantir motivação. Como que eu vou conseguir engajar uma criança na sessão? Como que eu vou conseguir fazer ela participar de todo o processo de intervenção com produtividade do início ao fim, uma sessão de 1 hora ou em uma intervenção mais abrangente em casa de até 2 horas ou 3 horas de intervenção? Como é que eu vou fazer ela aprender comportamentos novos? Como é que eu vou fazer ela emitir comportamentos assertivos ou voltar a se comportar adequadamente quando eu preciso fazer um manejo de comportamento problema? Se eu não tenho motivação, se eu não garanto que a criança esteja motivada a participar desse processo, não tem como fazer isso. E como que nós terapeutas, como que nós analistas do comportamento fazemos para garantir todo o envolvimento da criança na terapia? Usando reforçadores, tá? Então é de suma importância, é de relevância prioritária o uso de reforçador. Reforçador não é chantagem, Todos nós emitimos comportamento em alta frequência quando a gente tem um bom reforçador que consequencia esse nosso comportamento, e com a criança não é diferente, tá? E aí é importante que todos nós, terapeutas, e que vocês, pais, saibam identificar quais são os reforçadores que aumentam a produtividade dos filhos de vocês, que aumentam a produtividade do nosso cliente. Como que a gente faz isso? Fazendo um teste de preferência. Vou deixar aqui um link para que vocês acessem um vídeo que eu já postei aqui no canal, falando sobre teste de preferência, tá? Então, é super importante que vocês identifiquem o que aumenta a frequência de comportamento da criança de vocês com o uso dos reforçadores.
Mas agora vamos falar que reforçadores usar, né? Que reforçador usar? O que aumenta a frequência do comportamento que a gente está tentando ensinar ou que a gente está tentando manejar, tá? É lógico que nós, terapeutas, vamos preferir usar reforçadores sociais, naturais, né? Só que nem toda criança, nem todo aprendente, ele está sob controle desses comportamentos naturais, principalmente crianças com TEA que estão iniciando a intervenção ou que são muito novinhas, que não têm habilidades sociais, que não são sensíveis ao sorriso, ao comentário, que não são sensíveis ao feedback que a gente dá, que são esses reforçadores naturais. Para essas crianças ou para essas pessoas, a gente vai sim precisar fazer uso de outros tipos de reforçadores, que no caso são os tangíveis. A gente vai precisar usar brincadeira, a gente vai precisar usar brinquedos, a gente vai precisar usar comestíveis, se for o caso, né? Ou a gente também vai precisar fazer uso de telas, né, de eletrônicos, que é muito negado pela maioria das pessoas. E nós, terapeutas, nós somos cientes de que esses não são os melhores reforçadores, de que esses não são os nossos preferidos, né? Mas para algumas crianças a gente vai sim precisar, porque é comum na nossa prática terapêutica a gente receber crianças que não são sensíveis a brinquedos, que não são sensíveis à interação social, que não são sensíveis a cócegas, né, que não são sensíveis a um high five, parabéns, você acertou. E para esses a gente vai precisar fazer uma seleção daquilo que verdadeiramente aumenta a frequência do comportamento dele, né? Então, eu preciso ressaltar que quando a gente faz uso de reforçadores tangíveis, a gente tem consciência de que não é o melhor, mas para aquela situação ou para aquele comportamento é o necessário, né? O nosso objetivo é ir esvanecendo o uso desses reforçadores tangíveis e se aproximando aos reforçadores naturais, e muitas vezes a gente trabalha até com reforçadores condicionados, né, que é a introdução de fichas ou pelo uso de economia de fichas para garantir que a criança produza mais para ter acesso ao reforçador. Mas naturalmente, ao longo do processo, a gente vai fazendo a transição, né, dos reforçadores tangíveis para os reforçadores sociais e naturais, tá? Então, para fechar o vídeo de hoje, reforçador é a principal ferramenta de trabalho, porque tem a maior dimensão de atingir a motivação da criança para participar da terapia. Não existe o reforçador da criança, existe o reforçador do comportamento, né? E o que é reforçador para aquele comportamento daquela criança naquele momento pode não ser reforçador em outro momento. Isso porque se nós terapeutas não trabalhamos para aumentar a variabilidade de reforçadores para aquela criança, aquele reforçador em algum momento vai perder potência, vai perder magnitude e a gente pode ficar de braços amarrados e se envolver em outros problemas de comportamento ou de engajamento da criança na terapia. Outra coisa que é muito importante, e esse recadinho é para vocês, pais, tá? Se a gente abusa de um reforçador e ele é colocado e ele é disponibilizado para a criança sem demanda, sem custo, ou seja, sem que a criança precise emitir comportamentos para ganhar aquele reforçador, naturalmente ele vai perder força. Então é importante que os pais tenham consciência de que alguns reforçadores de alta magnitude eles vão ser usados apenas pelo terapeuta ou vocês, pais, vão ser ensinados a usar em casa para garantir repertório, para garantir aprendizagem, para garantir manutenção da terapia, para garantir engajamento da criança no processo de aprendizagem, tá? E é importante que o terapeuta oriente vocês, pais, que vocês façam uso de diferentes reforçadores em casa ou que deixe a criança privado ao menos algumas horas ou um turno antes da sessão daqueles reforçadores que você não consegue abrir mão em casa para garantir que a sessão seja muito produtiva, tá? E outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que o uso de reforçador não causa dependência, né? A gente usa o reforçador em procedimento de ensino, em procedimento de mudança de comportamento, e à medida que a criança fica mais sob controle de reforçadores sociais,
a gente vai verdadeiramente transitando, diminuindo, porque, como eu falei antes e vou reafirmar, o intuito de todo terapeuta é usar prioritariamente reforçadores sociais. Se a criança não está sob controle dos reforçadores sociais, se ela não olha no olho, se ela não segue instrução, se ela não fica sob controle do nosso sorriso, da nossa interação com ele, ou da própria brincadeira por si só, né? E isso é um fato muito recorrente em crianças jovens, por não ter repertório de brincadeira, por não saber interagir com pares, por não ter prazer em interagir, em brincar com o terapeuta e estar muito mais focado em itens, até porque a exploração sensorial é maior, gostar de brinquedos que são luminosos, que têm som, que se movimentam. A gente depois vai priorizando essa transição dos tangíveis para os sociais. Então, a ordem de prioridade do terapeuta é sempre o social. Se o social não controla o comportamento da criança, a gente vai para os tangíveis, que aí entra os brinquedos, que entra as cosquinhas, que entram os jogos, quebra-cabeça, empilhar. Se a gente adicionando isso ao comportamento que se espera da criança, também não controla elevar a frequência desse comportamento, a gente vai fazer o uso de comestíveis, né? Até porque muitas crianças são muito sensíveis aos comestíveis, e se isso tudo ainda não é o suficiente, é que na nossa última escala de prioridade está os eletrônicos. A gente vai precisar fazer uso dos eletrônicos, tá? Então, quando os terapeutas apresentarem isso para você, ou quando o terapeuta do seu filho lhe convidar a conhecer ou falar sobre reforçadores, esteja sensível a essa comunicação, esteja sensível a essa informação, porque isso é importante. Na verdade, isso é de ordem prioritária para o desenvolvimento do seu filho, tá? Nos acompanhe. Se você chegou comigo até agora, deixe seu like. Quero muito ouvir seus comentários. Comenta aqui no vídeo pra gente quais os reforçadores que você usa, se você tinha dificuldade de usar reforçador e esse vídeo esclareceu isso para você e te deixou mais sensível a usar reforçadores e aceitar a sugestão do seu terapeuta para usar reforçadores com seu filho. Conta pra gente como é que eles têm funcionado para aumentar a frequência do comportamento da sua criança. A gente adora ouvir seus comentários, a gente adora saber que você está ouvindo as nossas orientações e que isso está interferindo ou ajudando no processo de intervenção da sua criança, tá? Comenta aqui pra gente. Mas quero deixar muito claro que esse vídeo, ele é uma sugestão, ele é uma indicação, é um esclarecimento, ele não deve ser o único norteador da intervenção do seu filho, porque como eu já falei em outros vídeos, análise do comportamento, ela é única, individual e específico para cada criança, para cada comportamento trabalhado, requer uma análise crítica, uma compreensão individual do sujeito, não é uma receita de bolo e não dá para ser usada indiscriminadamente, tá? Então, use essas informações a seu favor, mas converse com o seu terapeuta, juntos analisem, façam juntos uma seleção de preferência, identifique quais são os reforçadores dessa criança, do seu filho e saiba como usar isso na intervenção em casa e na terapia, tá? Nos vemos no próximo vídeo, vou falar um pouco mais sobre os tipos de reforçador. Nos acompanhem aqui que em breve eu vou estar falando mais sobre esse assunto. Abraços e até breve.